Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves, iniciando aí um 2018 aí, desejando que todos tenham um ano aí maravilhoso, todos os inscritos no canal, aqueles que ainda irão chegar. Então desejar aí a todos um ano abençoado aí. Bem pessoal, hoje eu vim falar sobre o vídeo do canal Inteligentista, né? O nosso amigo lá do canal Inteligentista, que detonou completamente com Sistema Lático e com o professor Lango Lango. Bem pessoal, eu vou botar aqui as palavras um pouco, né, das palavras do amigo aí do Inteligentista, vocês vão dar uma olhada, e depois a gente vai fazer uma análise sobre tudo, sobre essa questão das missões Apolo, né? Então é um assunto que precisa ser discutido, é óbvio, apesar da NASA dizer que não responde mais nada sobre as missões Apolo. Então, segundo ela, assim, que se dane vocês que contribuíram com os bilhões aí pra gente fazer aquele fake lá, não importa, a gente não dá mais resposta sobre aquilo. Então a gente não responde mais sobre as missões Apolo, apesar do povo, né, ter contribuído bastante lá. Então a NASA não quer mais responder sobre aquilo, apesar disso, mas a gente vai estar sempre questionando, né? Então, porque foram bilhões investidos em várias missões, né? Tivemos Apolo 11 e vai embora, várias missões até a 17. E eles dizem que não querem mais, apesar do contribuinte ter contribuído com bilhões, né? Então eu vou botar as palavras aqui do nosso amigo inteligentista para a gente depois fazer uma breve análise sobre isso tudo, né? Então vamos lá, vou colocar aí agora, vai entrar. Materiais como madeira, como o próprio módulo lunar, seriam muito mais resistentes ao som do que o ar, por exemplo. Isso sem considerar que o que iria acontecer na tua proposta é que a vibração ainda teria que passar de um meio para o outro, teria que passar do módulo lunar para a roupa do astronauta e ainda ser transmitido para o ar dentro da roupa do astronauta e chegar até o microfone. Tipo, cara, você não precisa concordar comigo, mas você percebe que isso é muito esquisito? Você percebe? Você percebe que, no mínimo, isso lança curiosidade na cabeça das pessoas? Você percebe que um físico que se preze iria ficar curioso e seria mais modesto nos comentários contra um colega que duvida dessa física especulativa que você está dizendo? O que me mostra da sua pessoa é que você é um cara extremamente arrogante, que você é um cara que não entende bulhufas de física, você e o tal outro lá, professor de física. O outro professor de física, vamos ser sinceros, aquele outro professor de física é um neo-ateu militante, é um ativista, aquele não é professor de física, não é. Eu participava de um grupo de física no Facebook e eu postei lá uma coisa sobre design inteligente. E esse tal professor de física, ele é administrador desse grupo. Daí o cara, por ser um neo-ateu, né, começou a ridicularizar, né, começou a fazer ironia com a teoria do design inteligente, e eu sempre respondendo lá de modo respeitável. O cara viu que estava perdendo, vou fazer o quê? Vou banir esse indivíduo. E na época eu já era físico, eu já era graduado e tudo mais. Quer dizer, o cara é simplesmente um neo-ateu militante, um ativista militante. Como eu estou dizendo, qualquer físico que se preze teria curiosidade nisso que eu estou falando. Bem pessoal, sobre esse cidadão, ele falou tudo. Na questão do professor Lango Lango, é um ativista, né? É um ativista ateu, ele não é professor, é um ativista. Então ele não vai discutir ciência com ninguém, né? Ele vai querer e defender os moldes que, por mais que pareçam absurdos, ele vai querer defender aquilo ali, não importa. Quanto ao outro rapaz, o professor de música, né? O cara lá o sistema que a gente conhece carinhosamente como Sistema Lático, ele não sabe nada. Ele vai pegar informações com esses caras aí, né? Com o professor Lango Lango, com o professor Jacques Leclerc, e por isso ele comete essas atrocidades. Porque esses caras não são... eles são formados em física, mas eles não discutem ciência, né? Eles discutem um dogma, como ele falou, são neo-ateus ativistas, muito mais do que professores, que não querem aí discutir a ciência verdadeira. Então não é a palavra do professor Lango Lango, não é a palavra muito menos do Sistema Lático, que nada entende, né? De física. Ele apenas vai pegar informações com os caras lá para fazer os vídeos dele,
Então ele vive ele não tem conteúdo próprio, ele vive de ver o conteúdo dos outros para querer atacar e com isso aparecer e crescer na internet. Não faz um trabalho sério, nada fora, entendeu? Então o objetivo desses caras não são esses. É um grupo, né? É um grupo que se juntou, né? Criaram alguns canais no YouTube para fazer hangouts de 3, 4 horas para atacar as pessoas, se juntam para isso. E infelizmente não querem discutir ciência, não saem a campo para fazer nenhum experimento, não fazem nada, ficam com a bunda sentada no computador, procurando vídeos dos outros para poder atacar, né? Então isso é a característica desses caras. São ativistas, não discutem ciência. Então não é nem a palavra do professor Langolango, que lá pode ter dado as informações para ele, nem a palavra dele que vai determinar o que ocorreu. O que ocorre, gente? Eu costumo falar aqui. Se eu sou um juiz, né? Para as pessoas entenderem, eu vou tratar isso aqui como um processo penal. Então, se ocorrer um crime lá tipificado no Código Penal, o juiz, e tem vários atores envolvidos, né, nesse crime. Então, o juiz ele vai ter que pegar as declarações de cada um. E através dessas declarações ele vai perceber as contradições para poder chegar num determinado ponto de que eles estão falando a verdade ou a mentira. E assim é o caso. Aí a questão não é nem um experimento numa câmara de vácuo, porque isso aí eles podem fraudar. A questão é o que vai determinar para que algo seja fraudulento e que algo seja verdadeiro são as contradições. Então, se o astronauta em entrevista diz que não dá para ouvir som e lá você ouve o som, isso aí já é uma contradição. Isso aí já minou a integridade das missões. Assim como ocorre, por exemplo, na questão de ver estrelas. Eu peguei inclusive alguns trechos do vídeo do canal do meu amigo Raí, do Raí Silva TV, em que ele mostra várias declarações de astronautas, né, das missões Apollo e que vão ao espaço, uns dizendo que dá para ver estrelas e outros não. Então o que acontece? Se uns dizem uma coisa e outros dizem outra, significa que nenhum deles foi a lugar algum. Porque a mesma coisa é o que se fosse um juiz julgando essa questão das missões Apollo, se fosse um juiz pegando e vendo a declaração que cada um dá de forma separada e juntando, ele vai determinar, não, isso aí é uma mentira, ninguém foi à Lua coisa nenhuma. Porque uns dizem uma coisa e outros dizem outra. Então, na realidade, é isso que determina. São as contradições, não é nenhum experimento que a gente possa fazer, até porque eles nunca vão nos dar isso. A NASA já diz que não responde mais sobre as missões Apollo. Então, eles nunca farão isso. Então, o que acontece? O que vai legitimar se essas missões foram fraudes ou foram verdadeiras, o que vai legitimar isso são os depoimentos. E quando você pega os depoimentos dos atores envolvidos nessas missões, você percebe que não passam de fraudes. E a gente fala atores no bom sentido da palavra, né? Porque a gente conhece eles carinhosamente como atornautas, né? Então, quando a gente pega... E quanto a esses professores aí, que se dizem professores de física, né? É só para dizer para eles, gente, que diariamente, nós aqui, eu não sou formado em física, por exemplo, minha formação é outra, na área de humanas. Mas isso não significa que eu não possa discutir física. Então a gente tem trabalhado firme em questões como densidade, flutuabilidade, refração, para entender alguns fenômenos que ocorrem aí no modelo que a gente tem apresentado. E a gente é procurado diariamente por astrônomos físicos que querem entender esse modelo. São pessoas que não são ativistas, que elas querem assim, poxa, elas têm curiosidade pelo modelo. Então, querem entender o funcionamento desse modelo porque eles estão vendo que tem alguma coisa errada. Então, agora, esses que não querem ver, que não querem discutir ciência, querem apenas atacar, ridicularizar, esses não querem discutir ciência. Esses querem apenas ou aparecer em cima, né, das coisas dos outros, porque não possuem conteúdo próprio, ou eles querem simplesmente fazer esse ativismo, né, como citou o nosso amigo do canal Inteligentista, um ativismo neo-ateu, seja lá o que for. Eu não digo nem só neo-ateu, tem a ver também com dominação, né? Muitos são ligados a sociedades secretas e a gente sabe disso. Então, eles para a manutenção desse modelo
desse modelo que foi apresentado para nós. Então eles são ativistas da manutenção disso tudo, não só relacionados ao ateísmo. Mas então nós somos procurados diariamente por pessoas que querem saber, entender desse modelo. Por quê? Porque tem curiosidade, porque eles veem que alguma coisa está errada, né? Que alguma coisa está fora da ordem que nos apresentaram. Então o que acontece? Quando você pega o depoimento dessas pessoas, dos atores envolvidos nessa questão das missões Apolo, eu vou colocar aqui alguns vídeos do canal do Raí, umas partes, alguns trechos do vídeo que você... É o que eu falo, gente. Antigamente, quando não se tinha tanta velocidade na informação, você pegava, por exemplo, um depoimento de um astronauta que deu uma entrevista no Fantástico, por exemplo. Aí ele dava uma entrevista, aí daqui a tempos vinha outro e dava entrevista em outra emissora lá fora. Aí vinha outro e dava uma entrevista, e você não tinha condições de juntar e fazer essa acariação, né? Hoje, com a velocidade da informação, você vai na internet, você pega um vídeo, você pega um depoimento, você junta aquilo tudo e tudo fica muito mais fácil. E ficou muito mais difícil para eles segurar a mentira, por isso que a NASA diz que não responde mais, por conta dessa velocidade. Porque tudo que ela responder, ela num determinado momento ela vai entrar em contradição. Então ela prefere se calar. Entendeu? Então o que acontece? Quando você pega o depoimento e junta tudo, você vê que isso, todas as missões, a integridade dessas missões Apolo já estão fora de cogitação. Então o que acontece? Essas missões, não devido ao que fala o Mulático, ou que vai falar o professor Lango, ou seja, que professores temos por aí. Não é o que eles vão falar, a NASA já não fala mais nada. Não é o que o desgraça Tyson vai falar. É o depoimento de todos os envolvidos nessas missões, e seja de missões espaciais ou das próprias missões Apolo. São os depoimentos que você, quando faz a acariação, eles estão repletos de contradição. Então não é questão do Mulático querer explicar que o som se propagou através da vibração do módulo lunar que passou para o astronauta, para a roupa do astronauta, e depois a explicação que o professor Lango deve ter dado para ele, né? E aí pegou no microfone do astronauta. Então essas explicações absurdas, né? Essas coisas absurdas para defender o indefensável, isso aí a gente não tem que discutir, né? Pode se discutir, pode tentar se fazer um experimento, mas eles não farão. Agora, não é o que eles falam, é o que ocorreu, é o que o astronauta disse, como mostrou o amigo do canal Inteligentista. Ele disse que não se ouve som, e acaso a gente ouviu. Então é isso, gente, que vai fazer com que a missão seja íntegra ou não. É a contradição. Porque a NASA não vai experimentar nada para mostrar nada para ninguém. Ela já falou, eu não respondo nada sobre isso. E agora eu vou mostrar aqui alguns depoimentos de pessoas que estiveram no espaço, nas missões Apolo. E vocês vão ver como tem contradições nisso. Então vamos botar o primeiro vídeo aqui do canal do Raí, meu amigo Raí, tá? Quem não conhece o canal do Raí, gente, o Raí TV é um canal excelente, membro lá do Centro de Pesquisa, faz um trabalho excelente aí também. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vocês, por favor, cliquem lá e se inscrevam no canal do meu amigo Raí. Então vamos lá, vou colocar aí. Sky, could you actually see the stars in the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. I don't remember seeing any. Stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. I don't remember seeing any. Whilst From Mark Cameron. This is from Mark Cameron. Whilst in space, have you ever looked away from Earth into the black void?
Yeah. So all because the you can time. see, because you It's- can see the stars. Oh yeah. You know, and pretty much all the time you can see the stars. It's not which a is black cool thing. void. I mean, it's black, but there's all kinds of little polka dots. There's all the stars there, and the cool thing is about it, you can see it during the day. You can, and there's more than stars. You can see planets. You can Right. see moons. You see the gas. Bem, pessoal, tem muito mais contradições, né? As contradições não param por aí. Então você percebe que uns dizem uma coisa e outros dizem outra. E isso vai determinar se a missão foi íntegra ou não, né? Se aquilo pode ser dado credibilidade para aquelas missões ou não. Então são os depoimentos. E seja não só naquela missão, seja para qualquer missão suposta espacial, beleza? E agora a gente vai mostrar mais contradições também do mesmo vídeo lá, que eu tive que tirar algumas partes lá do canal do meu amigo Raí. E a gente vai mostrar muito mais contradições agora. Para isso nós iremos mostrar mais depoimentos, mais contradições. E então, gente, é isso que eu quero que vocês entendam. Não é a palavra minha, não é a palavra do canal Inteligentista, não é a palavra de muláticos por aí, de pseudo-professores, que na realidade são, como disse o amigo bem dito, são ativistas. Então, pessoas que não querem te informar nada. Não são nem minhas palavras, é a sua análise sobre as palavras deles, de quem foi. Eu vou saber se dá para ver estrela no espaço? Não, porque eu não fui lá. Dá para saber se dá para ouvir som, se o som se propaga no vácuo ou na roupa, aquelas explicações absurdas que eles dão? Não dá para saber, porque eu não vou estar lá, nem eu nem você. O que a gente pode fazer é analisar os depoimentos, as contradições. E é isso que vai determinar para que eu acredite ou não. Não é o que ninguém falar para mim, o que pseudo-professores de física, pseudo-professores, entendeu? Como dizem bem dessa física teórica, né, do Desgraça Tyson. Desgraça Tyson nunca foi ao espaço, não sabe merda nenhuma. Ele vai lá abrir a boca para falar, como vocês vão ver aí nesse próximo vídeo. Ele abre a boca para falar o que ele acha, na base do achismo, né? Mas quando você vê os depoimentos e como eles entram em contradições o tempo todo, é o que determina para saber não só que o homem não foi à Lua, mas que não passam da órbita baixa. É essa a questão. Aí, as pessoas que vocês vão ouvir aí são pessoas que estiveram nas missões Apolo, são pessoas que foram ao espaço de alguma maneira, seja na suposta ISS e tudo mais. O que vai determinar para que seja mentira não é a minha palavra, não é a palavra de muláticos, nem de nada disso por aí. Nem de professor Lango-Lango, nem de professor Jacleclé. O que vai determinar são os depoimentos. E quando você faz essa cariação, aí você vai determinar, poxa, cara, se eles entraram em contradição, os atores envolvidos, se eles entram em contradição, isso não pode ser verdade. Então é isso. Então vamos lá. Aos depoimentos agora, mais depoimentos, e vocês vão ver aí. Vamos lá, vou colocar aí para vocês agora. Vamos lá, só um minuto. It actually looks like from the moon, the sun, the earth, the stars, if any, and so on. The sky is deep black when viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. The Earth is the only visible object other than the sun that can be seen, although there have been some reports of seeing planets. I myself did not see planets from the surface, but I suspect they might be visible. Not because they're not there, but because the atmosphere is aglow with scattered light from the sun. If you take away the atmosphere, the sun will still be there, but the sky goes dark. That's what the folks get when they go to the edge of the atmosphere, and they're calling that the edge of space. But when you get to the edge of the atmosphere is no longer between you and the rest of the universe, and the stars reveal themselves just as they would at night. Since the moon has no atmosphere, then a daytime picture, if you're there in the daytime of the moon, you see a full night sky of stars, even with the sun in the sky as well.
On my very first mission, we went up, and when you're in space and you're looking into deep space and you're on the sun side of the orbit, the sunlight washes out all the starlight, so you can't see any stars, just like here on Earth. But then when you look out into deep space away from the sun, it's the darkest black you can imagine. Okay, so that was the first tip off, and so then You can see the you can see light reflected off of objects. Okay, as we look in this space, we say this place is filled with light. We do not see any lines of light between us. We only see what is illuminated by the light, what the light reflects off of. We do not see the light itself. There, you see that laser beam? Right. No, you don't see the laser beam. You see the laser beam? No, it's because it's off. Boy, right every time. That worked every time, man. Okay, you can see where the... Okay, between you and me? No, it's not there. You cannot see light, okay? It's really important to understand this. You see the dust particles, right? You see only what light reflects off of. So when you actually look at a source in outer space, it is not transmitted. Light is not transmitted in the visible spectrum in outer space. Então vocês percebem que as contradições não estão somente entre os astronautas, né? Estão também entre os próprios especialistas em física. Então você vê o desgraça Tyson lá, se eu não me engano aquilo ali foi na série Cosmos, né? É um espetáculo de luzes, o universo. E no final a palavra desse físico, né? Professor, universitário e tudo mais, que a luz não se propaga no espectro visível, no espaço exterior. Então não é possível ver luz. Então você vê... Então nesses homens, são todos eles professores de física, gente. São astronautas. Eles são dignos de alguma confiança. Esses homens comuns, assim como eu e você. Você acha que eles são dignos de confiança? Da forma como eles entram em contradição? Então fica difícil, gente. Então não é a palavra nem minha, nem de ninguém. É preciso ter mais humildade, né? Para a gente poder discutir ciência de verdade. É preciso ser mais humilde. É preciso não ter... a ciência não é dogmatismo. A ciência, ela precisa ser experimentada. A gente precisa fazer testes, testar. A gente precisa fazer pesquisa. A gente precisa experimentar, testar, fazer tudo que a gente puder fazer e não ficar apenas confiando nesses homens. Então é preciso ter mais humildade. Aqueles caras que vêm aqui se dizer, sabe-se lá o que eles são, esses haters que vêm aqui em nossos canais nos atacar, é preciso que vocês tenham mais humildade, que vocês olhem para dentro de si e esses... Porque a prova está aí. Esses grandes físicos aí, renomados, entrando em contradição. Um dizendo que é um espetáculo de luz e o outro dizendo que não dá para ver luz nenhuma. Então quem são vocês para dizer que nós somos ignorantes, que nós estamos... Então não é assim que funciona, gente. É preciso ter mais humildade. Então, e vocês que acompanham tanto de um lado como do outro, vocês precisam entender o seguinte: não é a minha palavra. A minha palavra não quer dizer nada. Eu preciso testar. A gente precisa ir a campo. A gente precisa fazer acontecer. Então é isso que a gente está tentando fazer barulho. Porque esses homens não são dignos de confiança. Então não é porque o cara tem um título que ele é superior a você. Não é porque o cara foi intitulado, foi diplomado, que ele é superior a você em nada. Então não é assim que funciona. É preciso ter mais humildade, assim como esses astrônomos, esses físicos, esses cosmólogos.
geofísicos, vários, professores de história que vêm aqui nos procurar, querendo entender esse modelo que nós temos apresentado. Então é preciso ter mais humildade. Não é assim que funcionam as coisas. A ciência não é dogma, não é algo que você tem que ter fé. Não pode questionar. Você não pode questionar isso porque isso é lei. Não é assim que funciona, gente. Isso é religião. Quando você tem uma lei que você não pode questionar, isso não é ciência, é religião. Então já foi para o campo da fé. E não é assim que funciona, gente. Vamos prestar atenção, porque não é em homens, nesses homens, que você tem que confiar. Você tem que confiar no que você testa, no que você, entendeu? No que você experimenta. Então é isso que a gente vem tentando fazer aqui. Então é isso, gente. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscrevam, ative o sininho para receber as notificações. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. E é nessa hora que o Globaloid História Mamãe Ver, Mistérios do Mundo, conteúdo original. Um abraço.